Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos entrar na cabeça de um investidor para desconstruir uma das maiores empresas do Brasil e entender como as decisões de investimento são tomadas. E o nosso estudo de caso vai ser o Banco do Brasil, a famosa BBAS3. A ideia é ver as ferramentas que transformam um monte de incerteza em uma estratégia clara. Para começar, vamos entender o tamanho do nosso objeto de estudo. Porque o Banco do Brasil não é só mais um banco. É uma instituição gigantesca, com braços em toda a economia do país. A ação BBAS3 é uma das mais negociadas na Bolsa, um verdadeiro titã do mercado. E olha, quando a gente fala que é popular, os números são realmente impressionantes. Para ter uma noção, num ano recente, só a BBAS3, junto com outros gigantes da Bolsa, ajudou a movimentar mais de R$500 bilhão. Esse volume todo não só mostra a importância dela, mas também garante que tem sempre gente comprando e vendendo. É um ativo que simplesmente não dá para ignorar. E é aí que vem a grande questão, né? Diante de um colosso desses, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, por onde se começa a análise? Como é que se separa o que é só barulho do que realmente importa? É exatamente esse passo a passo que a gente vai ver agora. Certo. Então, qual o primeiro passo? A primeira ferramenta é a clássica análise SWOT, ou FOFA, aqui no Brasil. Pensa nela como se fosse um reconhecimento do terreno. Antes de fazer qualquer cálculo complicado, a gente precisa primeiro entender o campo de batalha. Essa análise é dividida em duas partes bem simples. De um lado, os fatores internos, ou seja, aquilo que a empresa tem controle, suas forças e fraquezas. Do outro, os fatores externos, o ambiente onde ela atua, que está cheio de oportunidades e ameaças. Vamos ver como isso funciona para o Banco do Brasil. Bom, do lado das forças, a liderança no agronegócio é, assim, imbatível. É a espinha dorsal de um setor que é vital para o PIB do Brasil. Fora isso, a ação tem muita liquidez e o selo de governança do novo mercado, que são pontos bem positivos e que atraem muito investidor. Mas, claro, nem tudo são flores. E aqui tem uma fraqueza que é crucial. O facto de ser uma sociedade de economia mista. Com o governo como acionista majoritário, sempre fica aquela pulga atrás da orelha sobre o risco de uma decisão política passar por cima do interesse de quem investiu, buscando lucro. Agora, olhando para fora, as oportunidades também são bem claras. Se a economia melhora, a carteira de crédito cresce junto. A digitalização pode cortar muitos custos. E, claro, os dividendos generosos são um baita atrativo para quem vive de renda. E então chegamos nas ameaças. A concorrência das fintechs é uma realidade, assim como o risco de mais gente não pagar as contas. Mas percebe que a maior ameaça de fora é um eco da maior fraqueza de dentro. É o risco político. A possibilidade de uma interferência do governo é o fantasma que sempre ronda essa ação. Ok, com o terreno todo mapeado, a gente sobe de nível. Agora saímos da análise mais subjetiva e entramos nos números. Vamos usar uma ferramenta chamada árvore de decisão para tentar projetar alguns cenários e calcular um resultado médio. E para fazer isso, a gente precisa entender um conceito central, o valor esperado. Isso aqui não é previsão do futuro, tá? É mais como uma média de todos os cenários possíveis, levando em conta a probabilidade de cada um deles acontecer. É um jeito de medir se uma decisão tem uma vantagem matemática. Então, com base na análise, a gente atribui probabilidades a 3 futuros hipotéticos para os próximos 12 meses. O mais provável, com 50% de chance, é um cenário base, sem grandes mudanças. Depois, a gente tem 30% de chance para um cenário otimista e 20% para um pessimista, onde aqueles riscos que a gente falou se tornam realidade. E é aqui que a matemática entra em jogo. Para cada cenário, a gente estima um preço-alvo hipotético para a ação. R$ 45 no otimista, R$ 34 no neutro e R$ 22 no pessimista. Aí a gente multiplica cada preço pela sua probabilidade, soma tudo e, aqui vem o pulo do gato, subtrai o preço que pagaríamos hoje, nosso custo inicial de R$ 28. É assim que se chega no valor esperado. E o resultado dessa conta toda é um valor esperado positivo de 6,90 € por ação. Tá, mas o que isso significa? Significa que neste nosso exercício, mesmo considerando todos os riscos, a decisão de investir parece ser uma vantagem matemática, uma margem de segurança positiva. Chegamos na nossa quarta parte. Um valor esperado positivo é um bom sinal, mas não conta a história inteira. Agora, a gente precisa olhar com uma lupa para aquelas ameaças que identificamos lá no começo. E para isso, vamos usar uma matriz de risco, que é uma ferramenta visual ótima para a gente priorizar o que realmente importa. A lógica aqui é muito simples, mas poderosa. O nível de um risco não é só a chance dele acontecer, é a combinação dessa probabilidade com o tamanho do estrago que ele pode causar. E olha só como isso deixa tudo mais claro. Pega a concorrência das fintechs. A probabilidade é altíssima, quase certa.
mas o impacto no fim do dia é baixo. Agora olha a interferência política. A probabilidade é só possível, mas o impacto é classificado como catastrófico. É por isso que o nível de risco dela é o mais alto de todos. É o risco que pode virar o jogo completamente. E tudo isso nos leva à nossa última parte, o plano de ação. Porque, afinal, de que adianta essa análise toda sem uma estratégia clara, não é? A resposta é ter um plano de contingência. Em vez de reagir com ilusão às notícias, o investidor mais preparado já tem gatilhos de ação definidos antes. E o plano é bem direto. Existe um gatilho de saída. Se aquele risco catastrófico de governança aumentar, a venda é uma opção. E existe um gatilho de oportunidade. Se o mercado entrar em pânico por causa de algum barulho político, mas os fundamentos do banco continuarem os mesmos, isso pode ser, na verdade, um sinal para comprar. No final, tudo pode ser resumido nesta frase. A análise mostra uma empresa com bons fundamentos e que parece barata, o que gera um certo otimismo. Só que esse otimismo é sempre freado por aquele risco de governança que está sempre ali, à espreita. Essa é a grande tensão desse investimento. E isso nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além do mercado financeiro. Em qualquer decisão importante da vida, seja na carreira ou pessoal, qual é aquele risco de alto impacto que, mesmo que seja improvável, a gente precisa ficar de olho mais do que em todos os outros? Identificar esse risco, esse é o primeiro passo para tomar decisões realmente mais inteligentes.